oitavo ano, vamos dar início a esse capítulo 2 da unidade 6, que vai falar sobre aí o processo de emancipação, o processo de independência do Brasil. Vocês têm aí todos os conceitos. Caso vocês precisem fazer um fluxograma desse capítulo, vamos começar então. O processo de independência brasileiro ele tem início com a vinda da família real portuguesa para o Brasil no ano de 1808. Nesses primeiros slides, nós vamos analisar como a vinda da família real portuguesa para o Brasil contribuiu para o nosso processo de independência. Primeiro, vamos tentar entender o contexto europeu no século XVIII, 1700, finalzinho de 1700, início de 1800. Toda a Europa, de uma forma geral, passava aí por uma grave crise política e militar. O exército de Napoleão Bonaparte, ele dominava grande parte do continente europeu, dominava grande parte da Europa, onde a Inglaterra era a grande senhora dos mares aí. Portugal passava por uma crise econômica sem precedentes, apesar aí da grande riqueza das suas colônias. É nesse contexto que Napoleão Bonaparte decreta o bloqueio continental, como nós já estudamos nos capítulos anteriores. Napoleão não consegue vencer os ingleses diretamente via mar, por conta disso cria o bloqueio continental, onde Napoleão ele ameaça invadir todos os países que estiverem negociando com a Inglaterra. O objetivo era minar, acabar com a economia inglesa e posteriormente defender os ingleses. O grande problema é que o governo português, ou Portugal, tinha como principal parceiro comercial a Inglaterra. Mesmo assim, os portugueses continuaram negociando com os ingleses até que em outubro de 1807, as negociações secretas aí entre portugueses e ingleses, ela é descoberta pelos franceses que invadem Portugal. Com a invasão francesa, a família real portuguesa ela vem para o Brasil para não ser presa aí pelas tropas de Napoleão Bonaparte. No dia 29 de novembro de 1807, a família real portuguesa, juntamente com 10 mil pessoas, 10 mil membros da corte, 10 mil nobres portugueses, escoltados aí por uma esquadra francesa, partem do porto de Belém, em Lisboa, em direção ao Brasil, chegando aqui em território brasileiro no dia 22 de janeiro de 1808. Eles atracam aí na Baía de Todos os Santos, em Salvador. A primeira medida tomada aí por Dom João VI quando chega ao Brasil é assinar um decreto que abria os portos brasileiros às nações amigas. Não existia mais o exclusivo comercial, ou seja, como o rei estava no Brasil, não existia mais essa relação entre colônia e metrópole, entre Brasil e Portugal. Foi permitido o livre comércio com os países europeus. Como a gente pode ver aí, a abertura dos portos vai proteger principalmente os interesses comerciais dos portugueses. Os produtos estrangeiros que vinham para o Brasil pagavam uma alíquota, um valor de importação de 24%. Os produtos que vinham de Portugal, que ainda estavam sob domínio francês, de 16%. No dia 1º de abril de 1808, o Alvará de 1785 de Dona Maria I, que proibia a abertura de manufaturas aqui no Brasil, ele foi revogado. O que a gente vai ter aí são as mercadorias locais tentando competir com as mercadorias que vinham principalmente da Inglaterra, mas mesmo assim não conseguiam competir em qualidade e em preço com essas mercadorias inglesas. Em 1810, o Lord Strangford da Inglaterra e o ministro Sousa Coutinho vão assinar dois acordos aqui no Brasil, o Tratado de Aliança-Amizade e o Tratado de Comércio e Navegação. Nesses dois tratados, os súditos ingleses, ou os ingleses que viviam aqui na América Portuguesa, só poderiam ser julgados por juízes ingleses. Então, caso o inglês cometesse um crime aqui no Brasil, ele era deportado para a Inglaterra, onde era julgado por um juiz inglês. Foi decretada a liberdade religiosa para os ingleses, isso porque a maioria dos ingleses era formado aí por puritanos, protestantes, e os portugueses, como a gente já sabe, têm a tradição no catolicismo muito forte.
A coroa portuguesa ela vai se comprometer em extinguir o tráfico negreiro gradativamente. O interesse dos ingleses aí era que, com o fim do tráfico negreiro e com o fim da escravidão, um novo mercado se abrisse para ele, e os produtos ingleses eles seriam taxados em 15% ao entrar no Brasil. Isso tornava os produtos da Inglaterra muito mais baratos do que os produtos portugueses e do que os produtos de outros países. Nós vamos ter então na história do Brasil o chamado período joanino. É o período em que Dom João VI ele permanece aqui no Brasil governando Portugal à distância. A colônia, ou seja, o Brasil vai se tornar uma sede da administração portuguesa. Nós vamos ter repartições aqui no Brasil que vão cuidar das finanças, do comércio, da agricultura e de serviços que são transferidas para a cidade do Rio de Janeiro. Em 1815, o Brasil é elevado a Reino Unido de Portugal. Isso quer dizer que o Brasil não é mais uma colônia portuguesa, mas é um reino relativamente independente, autônomo, que se une a Portugal. É claro que essa medida desagradou os portugueses que estavam lá ainda sob o controle francês. Em 1816, a mãe do rei, a mãe de Dom João VI, Dona Maria I, morre. Em 1818, o príncipe regente, Dom João VI, ele assume o poder aí efetivamente do Brasil. Ao assumir o poder, ele começa uma política de expansão do território brasileiro, anexando ao Brasil a chamada província Cisplatina, que hoje é o atual Uruguai. Eu tenho aqui uma imagem de Dom João VI. Como a gente está vendo aí, nesse tópico nós vamos ter a chamada inversão brasileira, ou seja, o Brasil, com a vinda da família real aqui para o nosso território, torna-se a metrópole de Portugal. A cidade do Rio de Janeiro ela não estava preparada ainda para se tornar a sede do Império Português. Algumas reformas foram realizadas quando a família real portuguesa ela vem primeiramente para Salvador e depois transfere-se para o Rio de Janeiro. Inúmeras reformas foram realizadas: ampliação, pavimentação das ruas do Rio de Janeiro, construção e reforma de casas, introdução de vidraças. Nós vamos ter a criação da imprensa régia, a gráfica oficial da coroa portuguesa, a fundação, a criação da Casa da Moeda e a criação do Banco do Brasil, no ano de 1808, que é o banco mais antigo em território brasileiro. Nós vamos ter também a criação do Teatro Real, o Museu Nacional, a Academia de Belas Artes, o Horto Real, a Biblioteca Real, que possibilitavam aí o entretenimento para a elite portuguesa e brasileira que vivia na cidade do Rio de Janeiro. Dom João VI também vai trazer para o Brasil a chamada Missão Artística Francesa, um grupo de professores, arquitetos e artistas que foram contratados para registrar os hábitos das pessoas, a fauna e a flora brasileira. Grande parte da história do período joanino aqui no Brasil é resultado do que essa missão artística francesa ela produziu. Nós vamos ter a introdução de novos hábitos à mesa aqui no Brasil, como a utilização do garfo e da faca, e a influência da moda europeia no nosso território. Eu trouxe aqui para vocês algumas imagens, algumas telas que foram produzidas pelos artistas franceses. O mais conhecido deles é Debré. As obras de Debré aqui no Brasil retratam o que efetivamente, o que realmente era o Brasil. A gente conhece muito do Brasil do período colonial, do período em que a família real portuguesa viveu aqui no Brasil, graças a esse artista Debré. Uma negra vendendo, o nome dessa tela, Negra Vendendo Caju. Aqui outra obra de Debré que retratou os índios botocudos. Aqui eu tenho um busto de Dom Pedro I, de Marc Ferrez. E aqui eu tenho uma obra que não tem relação com o Brasil, mas um artista chamado Nicolas Antoine Tonnet, que também veio nessa missão artística francesa e produziu muita coisa sobre o Brasil. Aqui outra obra de Tonnet, vista do Morro de Santo Antônio, no Rio de Janeiro. Bom, quando a família real portuguesa ela vem para o Brasil, nós vamos ter aí alguns movimentos de independência antes da efetivação da nossa independência em 1822.
Uma delas, a chamada Insurreição Pernambucana de 1817. O que nós vamos ter nesse ano é os portugueses aqui no Brasil, o rei aqui no Brasil, aumentando os impostos com o objetivo de sustentar os gastos da corte. No Nordeste, por conta do aumento aí dos impostos, havia uma insatisfação popular muito grande. Além disso, a região do Nordeste passava por uma crise, pois a produção de açúcar e algodão ela estava em decadência. Uma grande seca atingiu a região, o que dificultou aí a produção agrícola, além da difusão das ideias iluministas. O iluminismo lá que veio da Revolução Francesa, a ideia de liberdade, igualdade e fraternidade. Em 1817, essa insurreição ela teve início na cidade de Recife, com a participação aí de padres, fazendeiros, comerciantes, artesãos, oficiais do exército e um advogado. Não houve aí uma união entre os revoltosos. Eles lutavam aí pela liberdade com relação à dominação portuguesa. Os insurretos, eles queriam proclamar aqui no Brasil uma república, tornar o Brasil independente proclamando uma república, criando aí um governo provisório, onde eles criaram uma bandeira própria para essa república pernambucana. Além aí de Pernambuco, nós vamos ter também as províncias do Rio Grande do Norte e da Paraíba se unindo ao movimento. Parte do Nordeste ali, então, adere aí à insurreição pernambucana. Nós vamos ter aí o governo português mobilizando as suas tropas por terra e por mar e prendendo e enforcando os revoltosos. A insurreição pernambucana ela não teve êxito, mas ela foi uma sementinha aí no processo de independência brasileiro. Para piorar a situação portuguesa aqui no Brasil, nós vamos ter a chamada Revolução do Porto, em Portugal, em 1820. Como nós vimos, a família real portuguesa vem para o Brasil no ano de 1808 e com a vinda da família real, a população portuguesa ela foi abandonada. A economia portuguesa estava arruinada, havia a concorrência aí dos produtos ingleses que levou à queda das exportações portuguesas, até que em 1820 começa uma revolução na cidade do Porto, em Portugal, que vai se espalhando para as principais cidades portuguesas. Os rebeldes em Portugal exigiam a volta de Dom João VI e uma constituição liberal, uma constituição onde o rei ele não teria mais poder absoluto sobre tudo e todos. Os revolucionários vão convocar eleições para formar as chamadas cortes, que eram formadas aí, que tinham na sua grande maioria deputados portugueses. As cortes aprovaram uma série de medidas que vão centralizar o governo em Lisboa, como a restrição da liberdade administrativa e comercial aqui no Brasil. De acordo com as cortes, o Brasil torna-se novamente totalmente dependente da economia portuguesa, o restabelecimento dos monopólios para os portugueses, ou seja, quem poderia vender para o Brasil e comprar os produtos brasileiros eram somente os portugueses, e o retorno imediato de Dom João VI para Portugal. Percebam que a Revolução do Porto tem como objetivo centralizar o poder numa burguesia mercantil em Portugal, onde o rei Dom João VI perderia poder e o Brasil novamente se tornaria uma colônia altamente dependente dos portugueses. Nós vamos ter aí um agravamento das tensões entre Brasil e Portugal. Dom João VI retorna para Portugal para reassumir o trono e deixa aqui o filho dele, o príncipe Dom Pedro I, como regente do Brasil, como governante aqui no Brasil. A partir daí, nós vamos ter aí as disputas políticas que vão levar à independência do Brasil. A aristocracia brasileira ela apoiava a ideia de uma monarquia dual, ou seja, um rei governando Portugal, outro rei governando o Brasil. Só que as elites portuguesas queriam que o poder fosse concentrado nas mãos do rei de Portugal. Com isso, nós vamos ter a criação de partidos políticos aqui no Brasil que vão defender as suas principais ideias. Nós vamos ter o Partido Brasileiro,
onde os integrantes eram mais radicais e apoiavam a criação, a instalação de uma república no Brasil e o fim da escravidão. O Partido Brasileiro ainda defendia que o próprio príncipe regente, Dom Pedro, ele liderasse o processo de independência do Brasil com Portugal sem necessidade de mobilizar a população. E eu tenho o Partido Português, formado pela elite portuguesa aqui no Brasil, que apoiava as exigências das cortes em Lisboa. Eram favoráveis a um processo de recolonização, o Brasil se tornar novamente altamente dependente da economia e da política portuguesa. Nós vamos ter dentro da história brasileira o chamado Dia do Fico. No dia 9 de janeiro, o príncipe regente, Dom Pedro I, ele é convocado para retornar a Portugal, mas ele decide ficar aqui no Brasil com uma célebre frase que diz: se é para o bem de todos e a felicidade geral da nação, diga ao povo que fico. Além disso, Dom Pedro ele decreta o chamado Cumpra-se, uma lei que dizia que as ordens que vinham das cortes portuguesas, as ordens que viriam de Portugal, só poderiam ser obedecidas aqui no Brasil com a aprovação dele. Por conta dessas medidas que beneficiavam os brasileiros, entre aspas, na verdade a elite brasileira e a elite portuguesa que vivia aqui no Brasil, Dom Pedro I ele recebe o título de Defensor Perpétuo do Brasil. Em setembro de 1822, Dom Pedro I, que estava voltando de uma viagem a São Paulo, na verdade ele estava subindo a Serra do Mar, numa mula, que é um animal mais forte para subir a Serra do Mar, numa roupa de viagem, ele recebe uma notícia de que as cortes haviam reduzido seu poder aqui no Brasil e ameaçavam enviar tropas portuguesas para o Brasil para retomar o poder. José Bonifácio, que era ministro do Conselho de Estado de Dom Pedro I, insiste para que Dom Pedro rompa com Portugal. No dia 7 de setembro de 1822, na região ali do Riacho do Ipiranga, na cidade de São Paulo, província de São Paulo, Dom Pedro I, que estava voltando de uma viagem aí da cidade de Santos, dizem as más línguas que ele estava voltando da casa da sua amante, a Marquesa de Santos, com uma diarreia terrível, subindo a Serra do Mar aí, ele vai decretar aí a independência do Brasil. Então, em 7 de setembro de 1822, às margens do Riacho do Ipiranga, Dom Pedro I decreta aí a nossa independência. Dom Pedro vai ser coroado imperador do Brasil, então nós criamos um país baseado aí numa estrutura monárquica e Dom Pedro recebe o título de Dom Pedro I. Qual foi o significado então dessa emancipação política? Ou seja, qual que é o significado da independência do Brasil? Primeiro, o Brasil não realiza aí uma guerra com mobilização popular pela nossa independência, ou seja, não houve um conflito armado como aconteceram com outros países aqui na América para nossa independência. Foi garantida aí a escravidão ela foi mantida e os latifúndios foram mantidos. Os grandes proprietários de terra continuaram com as suas terras. Não existia aqui no Brasil um sentimento de nacionalidade, de brasilidade, tanto é que quando nós nos tornamos independentes, como não houve uma mobilização popular, a independência no Brasil foi proclamada pela elite, não existia essa ideia do que era ser brasileiro. E a independência colocava como tarefa, como uma tarefa a ser cumprida por Dom Pedro I, formar um Estado, uma nação, criar uma identidade comum, criar o que era ser ou o que é ser brasileiro. Bem, termino aí esse capítulo, alunos do 8º ano, estudem e estudem.